Uma característica marcante da mensagem do Evangelho é o fato de existir uma segunda chance. Podemos nos levantar após uma queda, podemos corrigir a direção que estamos seguindo, podemos voltar para Deus e recomeçar. Essa possibilidade, entretanto, não significa que podemos viver como se os erros não houvessem acontecido. Para andarmos para frente, temos que voltar, corrigir os erros do passado e não apenas pedir perdão. Precisamos retornar onde pecamos. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence. É necessário restituir a quem devemos a quantia devida acrescentado de 20%, ou seja, a quinta parte, para repor possíveis perdas que causamos. Isso é parte do processo de restauração. Jesus disse: está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Para não se ser cortado, não é necessário uma teologia perfeita, nem é necessário saber falar hebraico, nem tirar o primeiro lugar no campeonato de pureza ritual. O que importa são os bons frutos que uma fé saudável produz. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Jesus falou sobre se produzir bons frutos, sobre agir de forma correta. Devemos nos esforçar para corrigirmos os erros teológicos que, porventura, tenham feito parte de nossa história. Mas, sem dúvida, o mais importante é agir da melhor maneira que pudermos, mesmo que o nosso entendimento bíblico precise de reparos. O canal Redescobrindo o Caminho tem uma pegada mais voltada para assuntos teológicos, mas certamente uma boa teologia inclui ensinar, praticar ações de reparação, ensinar o retorno, ou seja, a techuvá. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com o olhar judaico-nazareno. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história, as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. A crença no perdão de Deus é algo verdadeiro e fundamental para as pessoas de fé. Todos já pecaram. Todos nós precisamos de perdão. Entretanto, algumas vezes não entendemos corretamente o que significa se converter e, por isso, a própria crença no perdão pode se transformar numa armadilha. Explicando melhor, saber que Deus tem prazer em perdoar pode nos dar a falsa impressão de que os erros que cometemos e não ratificamos não terão
consequências nefastas. Ora, não é isso que o Novo Testamento ensina? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Precisamos pagar o que pedimos emprestado, precisamos devolver o que foi roubado, precisamos retornar às boas obras e ao primeiro amor. Existem situações nas quais é impossível repormos a quem devemos, pois a pessoa já faleceu ou mudou-se para local desconhecido. Nesse caso, podemos simbolicamente restituir a dívida pagando aos descendentes ou podemos destinar o valor devido a uma instituição de nossa confiança. Em se tratando de corrigir um mau hábito, de se falar palavrão, por exemplo, ou de ser ranzinza, uma pessoa pode estipular uma pena para ela mesma pagar se ela falhar e um prêmio se ela superar seu impulso negativo. Algumas vezes, juízes de tribunais estabelecem penas que envolvem trabalhos voluntários. Essa pode ser uma grande oportunidade de remissão. Explicando melhor, uma pessoa atropela outra por dirigir de forma imprudente. O juiz pode decidir que a pena do culpado envolverá ele ser obrigado a, por exemplo, levar a vítima pessoalmente aos locais de tratamento e pagar por seu tratamento. Penas como essa não apenas produzem uma certa reparação material, mas talvez o mais importante, ajudam o agressor a desenvolver empatia pela vítima. Hoje em dia, parece que os crentes estão piores do que os juízes seculares. Acreditam que porque Deus perdoa os pecados, não há necessidade de fazer nenhuma reparação. Muitos fazem uma confissão de fé não porque estão realmente arrependidos, mas como um gesto de heroísmo que os colocaria Deus em dívida para com eles. Imagino que pelo fato deles terem pedido perdão a Deus, isso obrigasse a Deus a anular todo juízo e toda consequência. Ora, Deus não nos deve nada. A prerrogativa de cancelar ou não as consequências de um ato ruim pertence a Deus. Davi se arrependeu do adultério, foi perdoado, porém Deus não retirou o castigo. O bebê morreu logo após nascer. A matriarca Raquel roubou os ídolos de seu pai. Isso foi um gesto de idolatria além de roubo. A morte prematura de Raquel pode ser atribuída a essa sua atitude errada. Jacó encenou um teatrinho para enganar seu pai. Deus o perdoou, mas permitiu que ele fosse enganado por Labão e depois enganado por seus próprios filhos. Jacó viveu 22 anos pensando que seu filho José havia morrido comido por um animal, pois seus filhos mentiram para ele. Deus não poupa seus filhos, mas os corrige. E o processo de retorno, de techuvá, às vezes passa pelo sofrimento. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A vida é algo sério e alguns erros podem ser trágicos. O perdão de Deus não traz de volta os bebês abortados. O perdão de Deus não faz com que adultos que tiveram pais alcoólatras possam voltar a ser crianças para viverem uma infância feliz. Deus pode construir uma obra linda a partir de ruínas, mas o melhor mesmo é não abortar, não se embriagar, não trair, não mentir. O pecado rouba e destrói. Não podemos banalizá-lo. No Novo Testamento, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram mortos por Deus. Isso não aconteceu lá atrás, no passado, antes de Deus se transformar no Deus bonzinho da teologia popular. Jesus disse à mulher acusada de adultério: vá
e não peques mais. Jesus disse ao paralítico que estava no tanque de Betesda: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele também disse: se, pois, ao trazerdes ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Isso quer dizer que Jesus considerava mais importante a pessoa que cometeu um pecado contra outra ir e consertar a situação e restituir e fazer as ações reparatórias do que essa pessoa oferecer sacrifícios no templo em Jerusalém. Por mais importante que fossem as ofertas trazidas ao templo, Deus sempre esteve mais interessado na forma como agimos uns com os outros. Isso não é uma teologia nova, não é uma novidade que Jesus instruiu. Retirar a maldade dos nossos atos sempre fez parte daquilo que Deus requeriu. Vemos isso claramente no Antigo Testamento, na época do profeta Isaías. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, que são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Por isso, considerando a bondade e a severidade de Deus, sigamos firmes e descobrindo o caminho, fazendo techuvar e mudando nosso caminhar. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Lehi Traot.